Muito bem, pessoal. O boneco que nós temos ali, né? Que nós usamos como... Isso tá bem feio, hein? Ficou um ETzinho bem feio. O avatar é um boneco, que é um desenho que nós utilizamos, que não precisa ser esse. Pode ser qualquer outro desenho de figura humana. Pode ser até por a fotografia da pessoa aqui no rosto. Ele representa... Bom, primeiro começar por aí. Essa mesa foi feita nesse estilo para trabalhar com o interagente à sua frente, ok? Ou do outro lado da tela. Isso quer dizer, para você trabalhar com a pessoa, ela tem que estar interagindo com você. Não importa se na tua frente ou pelo computador, ok? O jeito de trabalhar a rede cristalina sem o interagente é mais naquele processo de onde você leva ali para a parte do seu templo, né? É outro processo, ou você faz à distância. Mas quando você trabalha presencialmente com a pessoa na tua frente ou do outro lado, ele é feito aqui. Para que serve esse boneco, gente? Ele não é um... Como é que eu vou usar a palavra? Ele não é indispensável, ok? Não precisa usar o boneco. O boneco foi uma técnica que eu inventei para as pessoas interagirem mais, entendeu? Para sentir, participar do processo. Isso é terapêutico. Não quer dizer que você tenha que usar o boneco. Existe ali até uma lista onde você pode colocar os sentimentos. Pode ser feito por anamnese. A própria anamnese pode ser feita por radiestesia, escolha de conteúdos, enfim. O foco dessa mesa é a gente pegar uma coisa bem individual, bem específica desse camarada aqui, tá bom? Então, o boneco é para facilitar o processo e a interação com o nosso interagente, ok? Então, para isso que usa. O processo do boneco significa o seguinte: você fazer uma série de perguntas, de perguntar uma série de coisas, e a pessoa vai escrevendo em volta, né, do bonequinho dela, que ela tá com aquele coisa. Ela vai anotando todas as sensações, os sentimentos negativos que ela encontrou. Para que isso? Isso é para trazer a consciência. Como eu falei para vocês, isso é um processo terapêutico, ok? Que a gente mesmo faz, é muito mais efetivo do que você ficar somente pensando. Então vamos lá. Temos aqui o nosso boneco e a pessoa, nós conversamos bastante, identificamos alguns padrões que precisam ser trabalhados. Então esse é o que eu preciso desativar, porque é único, é exclusivo e foi feito com o seu interagente, junto com ele. Então ele está vendo ele aqui, em cima disso que nós vamos trabalhar. Isso está representando, ok? O fato dele vir, apagar, escrever, isso são âncoras de programação neurolinguística. Só nisso a gente já tem um resultado assim, tipo de 30%, 40%, acho que nós já temos uma parte aí nesse processo. Porém, não é obrigatório, existem as tabelinhas que você pode fazendo as perguntas e anotar, ok? Então, parte do boneco resolvida, Islane? Quanto ao processo de colorir, funciona assim. Depois que ele apagou tudo, que você fez as desativações, ele apagou tudo, agora é a hora de colocar os novos condicionamentos. Então, quando você for programar, fazer a programação de novos condicionamentos que essa pessoa escolheu, e aí nós vamos usar o colorir. O que você vai orientar para o seu interagente? Você vai explicar para ele que o inconsciente não entende a língua do consciente. É como se fosse assim, ele não sabe ler, né? Então ele só entende por figuras. Então vamos supor, por exemplo, que ele queira ter amor, né? Que ele queira sentir mais amor. Qual é um símbolo, um arquétipo que representa muito o amor? Representa o amor. Um coração. Então colocamos aqui, por exemplo, um coração. Eu não preciso escrever amor. O coração vai representar isso. Aí ele quer ter alegria, né? Então um condicionamento natural que ele quer ativar, por exemplo, seria alegria. O que representa alegria?
Um grande sorriso, né? E os olhinhos assim de quem tá alegre. Tá feio esse olhinho, né? Um grande sorriso. Então, nesse momento de fazer as ativações, ele vai representando por desenho, né? Liberdade, o símbolo da liberdade são as asas, enfim, o símbolo do dinheiro é o cifrão, aterramento, conexão, sabedoria, pode colocar aqui um campo amarelo, por exemplo, né? Representando assim muita sabedoria. Por que nós trabalhamos com cores e com bonecos? Tá mais que explicado, né, pessoal? É terapêutico, tem resultados muito bons, tem a ver com programação linguística, quer dizer, o resultado é efetivo e é um complemento para a mesa, ok? Mas não é obrigatório. Islane, boneco ok? Explicado? Enquanto você ativa, ele vai ali desenhando ou vice-versa. Só que o que fica representando é o desenho e não uma palavra, como nós tínhamos feito anterior, porque a intenção é exatamente essa, apagar o que ele tem na mente, né? Apagar aquele conceito e colocar um novo. Ok? Respondido? Alguma dúvida sobre o boneco, sobre, enfim, aqui? Aqui tudo bem? Podemos adiantar? Então, vou pegar aqui primeiro a colocação do Daniel. Peraí, deixa eu pegar aqui em cima. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo do Daniel, né? Então, vou fazer um outro boneco aqui. Vamos ver, esse camarada aqui, ele tem um problema... Um condicionamento de signo. E novos arquétipos. Muito bem. Então, o nosso rapaz aqui, vamos fazer um rapaz mais decente, né? Olha, turma, vocês vão ter que me ajudar com o conhecimento de vocês, porque, por exemplo, com signo, essas coisas, eu não tenho muito conhecimento não, tá? Então, vou contar aqui com o conhecimento da turma aqui para a gente poder montar isso aqui, ok? Quando eu vou fazer esse tipo de coisa, eu pesquiso antes de fazer para saber quais os condicionamentos que eu vou trabalhar, porque a análise eu não faço de cabeça não, ok? Então, vamos... Tudo bem, então vamos lá. O Carlos, ele tem um signo de Gêmeos, pronto. Um signo aqui, escolhi o Alexandre falou Gêmeos, eu escolhi aqui. Então, o signo de Gêmeos dele, vamos lá, tem um condicionamento muito negativo, porque quando eu olhei lá no mapa astral dele, ok, gente? Isso é hipotético, porque eu não sei analisar mapa astral. Isso aqui é para quem sabe, ok? Quando eu olhei ali no mapa astral dele, eu descobri ali que ele tinha uma quadratura de um planeta com o outro que causa um problema, por exemplo. Veja bem, pessoal, isso é para quem entende astrologia, ok? Ou para quem sabe aonde está mexendo. No caso, eu estou falando isso porque o Daniel pediu para falar. Então, vamos supor que a quadratura, ele tem uma quadratura aqui, tem enfim, uma coisa que eu quero desprogramar. E deixa eu ver o que mais que ele tem aqui. Vamos ver, ele tem um Quiron, por exemplo. Ai, que bom, Kátia, me ajuda. Então, ele tem um Quiron, por exemplo, que tá causando algum problema aqui. No mapa aqui, tem um planeta XY
causando um problema aqui. Enfim, isso é para quem lê mapa astral, ok? Eu não sei ler mapa astral. Essas são os condicionamentos que o astrólogo encontra, que indicam exatamente aonde que está o problema ali da pessoa, onde que aquilo no mapa astral representa no comportamento, logo está ancorado ali nos níveis de crença ou no subconsciente dele ou ali no registro acástico, enfim. Isso tem de alguma maneira estar dentro dele e nós podemos desativar, ok? Ficou um Plutão aqui, né, Kátia? Tá bom. Então, identificado o problema. Vamos lá. E ele quer, então, esse Carlos aqui, além de tudo, ele gostaria de fazer uma programação de um novo condicionamento arquetípico. Então, eu peço para que o Daniel, né, me ponha, por exemplo, um arquétipo aqui que ele gostaria de ter o exemplo para a gente estudar, conversar, um ou dois aqui, para a gente ver como é que funciona isso. Ou alguém que queira falar sobre algum arquétipo, condicionamento arquetípico de algum? Kátia, me ajuda? Rogério? Álvaro? Oi, Álvaro, boa noite. Para quem está chegando agora, boa noite. Muito bem, a Kátia falou que temos aqui uma oposição e duas quadraturas. Eu rabisquei qualquer coisa aqui. Bom, condicionamento arquetípico, Daniel, vamos lá. Muito bem, a Kátia já me deu aqui. Então, vamos lá. Ele quer alcançar metas, conseguir materializar as coisas na sua vida, signo de touro. Espírito de iniciativa. Muito bem, então já temos dois trabalhos aqui para fazer. Ele quer metas, materialização e espírito de iniciativa. Daniel, qual é o arquétipo que você conhece que tem o melhor espírito de iniciativa? Vamos lá, gente, me ajudem. Áries, guerreiro, elemento fogo, o que mais? Áries. Muito bem, tô colocando os dados. Você vê que eu tô recolhendo dados, tá bom, Daniel? Tá prestando atenção? Tô só anotando os dados, vamos lá. Áries, Leão, Marte, muito bem, Marte. Quando a gente fala de iniciativa, de poder, de coragem, a gente está falando mesmo dos arquétipos, né? Do ariano, do planeta Marte, do guerreiro, enfim, do elemento fogo. Então, nós já temos alguns elementos aqui com que nós vamos trabalhar, tá bom, gente? Metas, materialização, espírito de mudança e espírito de iniciativa. Então, o anamnese do meu camarada já está pronto, certo? Então, eu já sei o que ele quer e já sei o condicionamento que eu tenho que tirar. Então, eu vou tirar, por exemplo, o que nós vamos limpar, além dos condicionamentos do planeta? Muito bem, então olha mais específico aqui ainda. Então, os 3 de fogo, Áries, Leão e Sagitário, os 3 vão à luta. Áries vai à luta, o Leão busca demonstrar seus talentos, o Sagitário vai em busca de seus ideias. Qual é o ideal aí no caso, Daniel? Vamos pegar um arquétipo mais específico ainda. O DNA. O guerreiro. É o ariano, né? É o Ari mesmo.
meu Ares. Muito bem, já temos algum conteúdo para trabalhar. Então, vamos fazer o nosso trabalhinho agora? Ó, tá vendo aí, Daniel? A Kátia tá dizendo que o ariano, ele pode entrar numa vibração e ser muito briguento também. Você já tinha pensado a respeito disso? Uhum. Com qual dele? Ó, mais um. Sagitário. Falta o Sagitário, Kátia. Quando você vai fazer a instalação de um arquétipo, é interessante você pensar em todos os pontos dele, né? Todos os lados dele. Sim, Áries é signo de fogo. E o do Sagitário, Kátia? Sagitário pode acreditar demais apenas em seus ideais, ignorando aquilo que os outros pensam. Então, Daniel, olha, tem os 3 lados do guerreiro, né? Dos signos de fogo, os 3 lados bons e os 3 lados ruins, né? Ou os 3 lados que podem causar desequilíbrio. Então, por que é importante isso, gente? Porque é muito fácil você falar assim, sabe? Ah, eu quero isso, pá, e materializa na tua vida. E você sabe o que você vai fazer com aquilo exatamente? Né? Se a gente não tem um foco, não tem um direcionamento, ah, eu quero o arquétipo da águia para ver longe. O que mais a águia faz? Olha longe? Se for então, vai só no olhar longe, não precisa ser o arquétipo inteiro do conteúdo da águia, entende? O importante, gente, eu sempre falo nos cursos, o mais importante é o processo de identificação. O que exatamente você quer. Tem que parar, pensar, pesquisar, analisar. Quando você chega nesse ponto aqui, eu vou trabalhar, você sabe exatamente no que você vai mexer. Você já fez um raio-x, você já fez um exame de sangue, você já fez todas as análises e você sabe exatamente o que tem e o que não tem que mexer. Ok? Então vamos lá. Então partimos do princípio que nós já temos exatamente o mapinha ou o conteúdo que eu tenho que trabalhar. Lembrando, não precisa ser necessariamente esse boneco, pode ser feito por tabelinhas, Então, a primeira vez que eu adquiro a minha mesa, eu vou fazer o seguinte, eu vou colar aqui uns pontinhos preto, vermelho, verde, azul, amarelo e violeta, na posição aqui que você quiser, e branco. Sendo que aqui representam os anjos, aqui representam os mestres. Aqui representam os hospitais, aqui floresta, curas naturais, e aqui mais a parte ali dos guardiões mesmos, dos processos de limpeza energética, tá? Limpeza mais densa, pesada, natureza, hospital, mestres, anjos ou vice-versa, e aqui o próprio divino. Quanto ao ancoramento, pessoal, vocês já têm os vídeos que ensinam, né? Você coloca todos os pontinhos, depois vai colocar o dedo em cima de cada um deles, falando em nome da Divina Presença, eu sou, fala o seu nome, eu ancoro nessa mesa, ponto vermelho, ponto verde, ponto azul, ponto violeta, ponto amarelo, ponto branco, com todas as suas representações. Isso tem que ser feito de uma forma assim bem concentrado, bem conectado, tá bom? Para os ancoramentos ficam somente uma vez, não precisa mais mexer com isso. Então, isso aqui são as suas ferramentas fixas para fazer a primeira parte do trabalho, que é a... Não, gente, então muito bem. Então, nós sabemos que isso aqui representa o ser humano, nós sabemos que isso aqui representa o seu corpo espiritual, o amarelo mental, o rosa emocional, o azul físico. Eu vou trabalhar com os sólidos platônicos ajeitados na minha mesa. Muito bem, então eu estou com os sólidos ajeitados na minha mesa, o meu ancoramento já foi feito, a minha anamnese já está ali determinada, eu sei já exatamente por onde eu vou começar ou por onde eu começo esse trabalho, ok? Então agora eu vou transferir o meu
paciente para cá, o meu interagente, né? Então, esse passa a ser a pessoa com quem eu estou trabalhando. Então, é como se ele estivesse deitado em cima de uma marquesa, como o pessoal fala, ou em cima de uma maca. Muito bem, vamos lá. Primeira coisa, eu vou abrir minha mesa radiônica, ok? Vou passar o dedo em volta, abrir a minha mesa. Com a Mérkaba, abrindo os portais do tempo e do espaço, a sabedoria, o amor e a espiritualidade e as egrégoras que sustentam o trabalho da mesa. A consciência siriana, a rede cristalina. Então, estou conectando na rede cristalina. Eu sou ativar a coluna búdica, eu sou ativar o vórtice platino, ok? Então, abri a minha mesa. Mentalmente, trago o Carlos para cá, então eu faço a minha conexão. Faço a minha conexão com a minha divina presença, interiorizo, respiro fundo, né? Sinto que ali abaixo minha frequência, eu tenho que respirar fundo, descansar, permanecer um instantinho em silêncio, e quando eu fizer isso, eu levanto o dedo. Depois, né, aqui do outro lado, representando o Carlos, eu vou levantar o dedo ali em cima e vou pensar no Carlos, pedir conexão com a divina presença do Carlos, ok? Então, daqui eu largo a mesa. Simplesmente tirei a mão. Conexão está pronta. Então, eu vou começar fazendo o processo da limpeza, ok? Então, eu vou abrir os corpos, eu vou tocar na mesa com a intenção de puxar, abrir os corpos, assim como se faz na apometria. Também posso dar o comando para abrir, estalando os dedos. Os 7 corpos, 5 corpos, 4 corpos, 12 corpos, 74 corpos, quantos você quiser se sentir. Fazemos pelo menos com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cima, para os lados. Pelo menos 7 vezes, ok? Abertos os corpos é um princípio da apometria, tem manual lá para vocês verem. Agora eu começo a fazer o processo de limpeza, né? Então eu vou tocar aqui no meu ponto vermelho ou preto, vou trazer para a mesa e vou rodar, pedindo para ativar o ponto vermelho, ancorando, pedindo para fazer limpeza em todos os corpos, todos os chakras, todos os órgãos, meridianos, em todas as dimensões que se manifesta. Então, eu vou imaginando, passando aquela lixa vermelha, né, como se fosse uma lixa vermelha, e vou espalhando, tá vendo? Por exemplo, o chakra tá ligado a um órgão, que tá ligado a um corpo, que tá ligado a um meridiano, que tá ligado a uma série de coisas, né? Então, eu vou passando e dando aquele comando. Ativar o ponto vermelho para limpar todos os corpos, todos os chakras, todos os meridianos, os corpos e assim por diante. Faço esse processo com todos os pontos, de baixo para cima. Depois que eu fiz toda essa limpeza, que deve demorar mais ou menos uns 5 a 10 minutos, né? Você vai jogando aqui, conforme você vai fazendo a limpeza, você imagina exatamente isso. É como se estivesse passando uma lixa, polindo aqui. E vai saindo cada vez menos, vai jogando aqui para o portal e vai trazendo para cá. Agora nós vamos recuperar esses corpos que foram lixados, amassados para limpar, certo? Então eu vou trazer a terra. Desculpa, a terra tá aqui. Vou trazer terra e vou pedir terra para equilibrar o elemento terra. E vou passando o elemento terra nos corpos do Carlos para equilibrar todo o elemento terra, porque qualquer desequilíbrio de qualquer elemento traz problema para as pessoas. E quando você estiver fazendo isso, gente, não é mecânico, tá? É assim, é de sentir aonde está o ponto que precisa mais, vem com carinho. Você está lidando com uma energia muito delicada, né? Está lidando com o arquétipo de um elemento, pedindo para completar nessa pessoa. Tem que ser uma coisa que você é feita ali com jeitinho, com amor, com prestando atenção. O importante é que enquanto você brinca com o sólido em cima da mesa, você vai pensando terra para equilibrar terra, ok? Volta a terra para o lugar dela e traz a água. Água para equilibrar água.
A mesma coisa. Quando você pensa em água, você pensa nos sentimentos, né? Você pensa nos signos de água, você pensa em todos os elementos. Pensa no dinheiro também, a água também representa o dinheiro, representa a vida. Então, olha quanta coisa que é a água, o equilíbrio da água traz de equilíbrio para o seu interagente. A mesma coisa eu vou repetir com o elemento fogo. O fogo, olha aqui que Daniel, que bacana, ó. O interessante para quem está querendo iniciativa, fogo para equilibrar fogo. Às vezes o desequilíbrio do fogo faz com que a pessoa não tenha a iniciativa, né? Então, você pode até completar um pouco mais, trazendo o fogo para equilibrar o fogo, o elemento da iniciativa, da coragem, da força de vontade. Vai trazendo junto todas as coisas dos condicionamentos do fogo. Vai passando com carinho em todos os corpos. Se sentiu vontade de deixar aqui um pouquinho, deixa. Sabe, não tem uma coisa muito fixa. Repete a mesma coisa com o elemento ar, repete a mesma coisa com o elemento éter, e a Mérkaba não precisa, ok? A Mérkaba é apenas um gostinho que a gente tem de ter ela, porque faz parte dos sólidos, né? Mas ela não entra aqui. Se fosse entrar, de repente, se você quiser ativar, pede para ativar a Mérkaba de luz, proteger a Mérkaba de luz, selar a Mérkaba de luz, enfim. Isso tem que ser feito assim de uma forma muito espontânea, muito gostosa, muito calminha, tá? Você vai ali com jeitinho fazendo. Aí, então, eu já fiz o processo, então eu abri os corpos, eu limpei os corpos, equilibrei todos os elementos, então eu vou fechar os corpos. Depois que eu fechei os corpos, aí sim eu começo um outro processo que é a desprogramação, que é o segundo processo da mesa. Lembre-se que ela não precisa necessariamente ser feita as duas simultaneamente, pode ser feito uma ou outra, ou as duas, tá bom? Então vamos lá, vou abrir, vou pedir para abrir ai meu Deus, hoje tá me faltando as palavras, as camadas, né? As camadas do DNA. Pedi para fazer, vou mexendo com o dedo devagarzinho assim, imaginando ali, fecha os olhos, põe a sua imaginação para trabalhar, como se você realmente estivesse soltando esses fiapinhos, para que eles ficassem assim, mais molinhos para você conseguir manipular isso, tá? Nessa hora, a gente pode começar a fazer a desprogramação. Mas também tem uma coisa que você pode fazer durante a desprogramação ou enquanto está trabalhando. Depois que você fez, por exemplo, a abertura do DNA, essas ferramentas aqui, quer dizer, elas são importantes em qualquer fase, tanto na primeira quanto na segunda. Mas são ferramentas que você pode também utilizar, tipo assim, para transmutar, para acalmar. Preste atenção na cor que eu estou usando, né? Para estimular, para dar coragem. Então, você vai criando conforme as coisas que você tem. Não precisa ser ali quadradinho. Você pode ver que dessa vez eu estou usando diamantes de vidro, né? Não é uma peça que custa caro, enfim. Muito tranquila de trabalhar também. Custa baratinho, encontra em qualquer lugar por aí. Também estou com bastão aqui de Atlantis. Lembre-se também que a ferramenta também, nesse ponto, as ferramentas se fazem mais bonitas, importantes. Isso tem o aspecto que a gente usa, com as ferramentas que a gente usa, faz uma diferença muito grande, né? O ideal de se usar a mesa é exatamente assim, com peças cristalinas, né? Com peças de cristal, é o ideal. Mas isso não quer dizer que quem não tem não consiga comprar, porque onde mora não tem, não posso utilizar. Então, por isso que a gente usa os cristalzinhos. E quanto ao bastão, pode ser até a ponta do dedo, tá, gente? Uma borracha, não precisa necessariamente ser um bastão. Mas vamos combinar que um bastão faz um efeito, além de muito bonito, muito forte também, né? Ele tem a função de potencializar os nossos pensamentos, né? É uma ferramenta que se utilizava na Atlântida, então usa-se como um lápis, ok? Abri os 12 filamentos do DNA e agora eu vou começar a desprogramação. Vamos lá.